Começa agora o nosso próximo painel e eu te conto que o Brasil avançou na construção das chamadas fronteiras sustentáveis e conseguiu reduzir o desmatamento em 32% no ano passado, em 2024, e assim preservou 1,2 milhão de hectares de vegetação nativa. E o Brasil tem o compromisso de recuperar 12 milhões de hectares até 2030. Isso vai permitir ao país mitigar até 134 milhões de toneladas de CO2. Este é o pano de fundo do nosso segundo painel, Fronteiras Sustentáveis, Clima, Biomas e Integração para um novo modelo de desenvolvimento econômico. Para essa discussão, eu chamo aqui ao palco João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Também chamo Carlos Augustin, assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Também convido aqui ao palco Jaime Verruc, que é secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul. E também convido o Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Muito bem, então, por favor, tomem seus assentos aqui. Começo de novo a nossa conversa aqui com o meu vizinho de cadeira. Secretário, como transformar esse conceito das fronteiras sustentáveis em oportunidades, de fato, para as pessoas e, eventualmente, para a economia, para as empresas? Boa noite. Boa noite a todos vocês aqui. É um prazer participar de mais esse CNN Talks. Já tive a oportunidade de participar de outros e foi muito importante. Inclusive, queria elogiar o título desse CNN Talks, Potência Verde, Agricultura Regenerativa, Bioenergia e Clima. Acho que o próprio título, o tema desse CNN Talks já coloca claramente isso. O Brasil é uma potência verde. Por que o Brasil é uma potência verde? Nós temos aproximadamente no Brasil cerca de 5 milhões e 600 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Isso significa um pouquinho mais do que a metade do território europeu, incluindo a porção europeia da Rússia. Ou seja, estamos falando de uma potência mesmo, né? E o mais incrível disso, que a gente sempre precisa levar em consideração, é que mais da metade dessa área está nas propriedades rurais, está nas mãos do produtor rural. Então, e essa equação é muito simples. Se nós formos capazes de construir uma agenda que incorpore as ações de conservação, envolvendo os produtores rurais, valorizando essas áreas como ativos objetivos da produção, porque nós não estamos falando de preservar pela beleza da preservação. Eu sou biólogo. Para mim, a preservação é uma questão que tem um valor intrínseco. Mas aqui nós estamos discutindo a economia, a produção, a produtividade, o ciclo hidrológico, o ciclo de chuvas. Tudo isso depende da existência de vegetação nativa conservada. Então, a agenda é essa. A agenda é uma articulação positiva, onde esses ativos florestais nas propriedades privadas siga preservado, áreas que foram inadequadamente desmatadas e que são improdutivas sejam regeneradas, gerando oportunidades econômicas de captura de carbono nesse novo mercado nascente, e a produtividade seja ampliada. Eu acho que esse que é o desafio. Nós tivemos aqui agora há pouco a chefe da Embrapa, que, como disse a ex-ministra Isabela Teixeira, nos orgulha a todos, que mostra como o Brasil avançou nas tecnologias de agricultura de baixo carbono,
agricultura regenerativa e aumento de produtividade. Então, nós temos tudo para dar certo. O que nós vamos fazer realmente é uma agenda forte que elimine o desmatamento da nossa matriz produtiva, desmatamento ilegal e legal. Esse é o desafio. Acho que nós temos tudo para dar certo se nós montarmos uma agenda nessa direção. Agostinho, o secretário mencionou aqui que é possível recuperar e produzir mais. Como regenerar áreas, aumentar a produtividade, por exemplo, quando a gente fala em propriedades familiares, muitas são ligadas a alimentos, sem que haja avanço de 1 milímetro sequer nas áreas que deveriam ser preservadas. Muito bem. Ótima pergunta para mim. Primeiro, boa noite e agradecer o convite e dizer, eu também ia me referir e elogiar o nome, Brasil Potência Verde. Não só Potência Verde pela sua preservação, como pela sua agricultura sustentável. Como produzir sem desmatar? É esse o tema, é esse o meu tema. O Brasil tem 160 milhões de hectares de pastagem, muitas delas em alto grau de degradação. Nós podemos transformar isso em agricultura, em pastagem boa, em floresta plantada, em fruticultura, enfim, em várias coisas que dê resultado econômico e sustentável para o Brasil. É difícil? Não, não é difícil. Precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de políticas públicas. E é isso que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura. Hoje nós temos à disposição, nas próximas semanas, 30 bilhões de reais para a gente fazer essa transformação. Mas não simplesmente produzir mais, produzir um volume maior, produzir com alto grau de sustentabilidade. E nós temos como fazer isso. Nós temos a Embrapa, que nos mostra como fazer. Eu diria, o Brasil já tem uma agricultura muito sustentável, mas às vezes peca em não conseguir mostrar e auditar isso para o mundo. Então, nossa missão neste programa é fazer bem feito, aumentar a produção, fazer de forma sustentável e mostrar isso, certificar isso, para que a gente tenha produtos de mais alta qualidade e mais alta competitividade mundial. A gente volta a falar sobre essa discussão de certificação, porque me parece ser um gargalo quase que conceitual hoje, né? A gente tem uma falta de parametrização e isso nos atrapalha. Secretário Verruc, eu queria ouvi-lo sobre o Pantanal, que é uma das áreas mais deslumbrantes deste planeta, ao mesmo tempo em que, infelizmente, é uma área frágil na sua capacidade diante das mudanças climáticas. Como tem sido para o Estado preservar áreas, regenerar áreas e, ao mesmo tempo, tentar oferecer às comunidades da região alguma atividade econômica sustentável? Bom, boa noite a todos vocês. Bom, acho que a gente que falar do Pantanal, nós acabamos de ouvir aqui a ex-ministra Isabela, ela falou em relação ao bioma amazônico, que não existia um projeto, uma agenda específica para a Amazônia. No Pantanal nós superamos isso. Nós, através de um processo de construção coletiva, Ministério do Meio Ambiente, Poder Público Local, produtores, comunidades tradicionais, nós tomamos uma decisão do que nós queremos para o Pantanal. Exatamente nessa lógica, que é um bioma, um bioma único no mundo, né? E é um bioma que tem realmente um impacto sobre o ponto de vista do que nós estamos falando de mudança climática significativo. E aí nós tomamos uma decisão estratégica do que nós queremos do Pantanal e o que a sociedade quer do Pantanal. E o que é essa decisão estratégica? No primeiro ponto, fazer uma lei específica. Nós criamos no Estado uma lei específica. Construímos isso juntos com o Ministério do Meio Ambiente. E nessa semana agora, foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional o Marco Regulatório do Pantanal, que está para a sanção do presidente Lula, que mantém as nossas políticas estaduais. E quais são os elementos fundamentais nessa política? Primeiro, nós vedamos, por exemplo, a agricultura. E por que nós vedamos a agricultura? Porque nós temos um zoneamento, temos um mapeamento de solo, falando que as condições para desenvolvimento da agricultura naquele bioma não serão sustentáveis. Então, essa foi uma decisão tomada. Quais são as atividades sustentáveis? O turismo, a preservação
e, efetivamente, a pecuária que está há mais de 300 anos dentro do Pantanal. Então, nós focamos nessas atividades econômicas e começamos um trabalho todo, criamos um Fundo Clima Pantanal, onde a gente recebe recurso internacional e recursos do orçamento. Criamos um primeiro pagamento de serviços ambientais, isso que o Capobianco colocou. Nós temos que fazer com que esse produtor, que tem um direito legal de desmatar, de substituir pastagem, ele tenha uma remuneração para não fazê-lo. Então, nós lançamos um programa de serviços ambientais com mais de 30 milhões de reais, onde pela primeira vez nós estamos recomprando o direito de desmatamento. Aquele produtor que tem o direito de desmatar, nós estamos indo lá e falando, olha, se você não desmatar e colocar na sua matrícula que essa área vai ser preservada, além daquilo, obviamente, que a lei já estabelece, nós vamos fazer o pagamento por serviços ambientais. Então, acho que o Bioma Pantanal nós conseguimos estruturar. E volto a dizer, uma agenda de estruturação coletiva, né? Foi negociado com os 97% do Pantanal é privado, não é área pública. Então, nós fizemos essa construção coletiva para chegar numa lei que a gente pudesse pegar. Ela só pega se ela fizesse essa construção coletiva. Então, nós entendemos que no Pantanal nós temos uma ação efetiva de política pública, né, construída a partir dos seus atores, que vai manter. Veja, o Pantanal tem, puxa no mapa biomas hoje, 81,3% da sua vegetação é característica nativa. Então, esse é o objetivo, é conseguir manter essa característica do Pantanal. E quando nós olhamos, nós fomos acometidos aí pelos incêndios florestais, e há 2 anos atrás, que devastaram aí 5 milhões de hectares, ele tem uma capacidade de resiliência muito alta, mas nós criamos também, que virou lei federal depois, o primeiro manejo integrado de fogo. Então, hoje, nós praticamos o manejo integrado de fogo para que a gente não tenha incêndios florestais. A gente identifica via satélite níveis de biomassa, áreas de alto risco, e a gente coloca fogo nessas áreas, que era uma tradição indígena das comunidades tradicionais. Mas hoje a gente faz isso com ciência para exatamente proteger efetivamente o bioma. Então, isso funciona, e hoje já existe uma lei federal de manejo integrado de fogo. E, além disso, nós já conseguimos gerar no Pantanal, o crédito de carbono, nós temos várias iniciativas já com os créditos sendo comercializados, e também lançamos agora, recentemente, o primeiro crédito de biodiversidade, baseado em cima, no caso do jaguar da onça, né? Nós conseguimos lançar e já está sendo comercializado esse primeiro crédito de biodiversidade. Então, eu acho que a gente conseguiu, no bioma Pantanal, mais ou menos o que a gente fala de uma agenda Brasil, sob o ponto de vista de regeneração, estruturação, crédito de carbono, nós conseguimos no Pantanal ter uma ação efetiva daquilo que pode ser replicado provavelmente para os outros biomas. Secretário Guilherme, em São Paulo, é um estado que tem uma utilização do solo mais consolidada, por ser uma área mais densa, né, de população. É um estado em que esta discussão toda, ela passa muito mais por regenerar áreas, ou ainda existe um espaço para a política pública trabalhar na preservação de áreas? Em que pé está essa discussão no estado de São Paulo? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Sempre existe espaço para melhoria, sempre existe espaço para discussão de políticas públicas. Uma das marcas do governo de São Paulo é o diálogo. Mas aqui em São Paulo, nós produzimos sem desmatar há muitos anos. Isso já é uma realidade. Nosso estado não tem desmatamento há muitos anos. O produtor rural aqui entende a importância da preservação, e a cada ano que passa a área preservada aumenta. Então, a gente está chegando em 26% de área preservada. Isso é mais de 25% acima do que o Código Florestal mais exigente do mundo pede, que é o Código Florestal brasileiro. Na Europa, foram pedir para os produtores preservar 4%, parar a Europa jogando esterco em prédio público. Então, aqui nós damos mais que exemplo para o mundo. E também, eu tenho a total ciência que nós vamos continuar quebrando recordes em produção e em preservação de forma simultânea. Fora esses 26% de área preservada, o Estado tem uma meta de reflorestamento de 1 milhão de hectares, que vai ser cumprida. Nós terminamos o nosso manual de compensação em parques estaduais, um modelo único. Estamos terminando o modelo de compensação entre outros estados, inclusive está bem avançado com o Mato Grosso do Sul. Nós estamos batendo a marca hoje de 177 mil CARs validados, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é o raio-x da propriedade ambiental, e nós vamos terminar 200 mil até o final desse ano.
e queremos validar 100% até o final do mandato do governador, com análise dinamizada, sistema, inteligência artificial. E com isso, quanto mais CARs a gente valida, mais termos de compromisso de reflorestamento e de compensação a gente tem. Então, agora a gente está fazendo uma força-tarefa pelo PRADA, para que a gente consiga ter esse plano de regularização ambiental e reflorestamento. Então, eu tenho certeza que cada ano que passar, São Paulo, pela política pública que a gente está fazendo, de validação de CAR, de entrega de títulos rurais, de crédito subsidiado, de seguro rural, entre outros projetos, vai crescer em produção e vai crescer também em preservação. E nós temos tudo para continuar sendo essa potência agroambiental, liderando o processo de transição energética no Brasil, porque nós temos aqui a cana-de-açúcar, que é o nosso pré-sal caipira, temos 5,5 milhões de hectares, da cana hoje se aproveita tudo, com uma economia circular nunca vista. O nosso estado hoje tem o dobro da média nacional em valor bruto de produção por hectare, e também é o estado que tem a maior diversificação de culturas. E por que a gente está crescendo em produção? Hoje nós somos o estado que mais exporta no agro brasileiro, empatado com o Mato Grosso, porque aqui a gente está tornando cada palmo de terra produtiva. Nós temos o pagamento por serviços ambientais, que nós fizemos 30 milhões de reais ano passado, recuperando 40 mil hectares de áreas erodidas, onde a gente subvenciona junto ao produtor para ele fazer o serviço. Recuperamos 1.300.000 hectares de pastos degradados. Isso é trabalho feito, não é garganta, não. Junto com a rede LPF. E a região que mais tinha pasto degradado, Pontal do Paranapanema. Municípios lá com 90% de pasto degradado, por quê? Insegurança jurídica, conflitos agrários, invasão de propriedade privada. Nós acabamos com a invasão de terra em São Paulo. O governador já entregou 5 mil títulos rurais, já regularizou 300 mil hectares de terra e lançamos o programa Integra Pontal, em parceria com a Onoeste, em parceria com a rede LPF. Estamos recuperando muito pasto degradado no Pontal do Paranapanema, que se tornou uma nova fronteira agrícola. Então, quando a gente vem com essa política pública assertiva de segurança jurídica, crédito subsidiado, validação de CAR, expansão da irrigação, tudo isso leva para esse caminho. São Paulo vai continuar sendo uma potência agroambiental, crescendo em produção e crescendo em preservação. Muito bem. Secretário Capobianco, a gente está falando de várias frentes e potencialidades dessa bioeconomia. Se a gente tivesse uma varinha de condão para atacar uma frente em que a gente precisa avançar de maneira mais célere neste quebra-cabeça dos stakeholders, né, dos interessados nessa discussão, o senhor usaria essa varinha em que área? É a política pública? É a execução das políticas? É o setor privado? É a sociedade? Onde está a falta? Onde a gente pode melhorar? E aí eu queria ouvir o senhor sobre essa questão que a gente falou na primeira rodada, sobre a certificação. Qual que é o grande gargalo dessa história e que impede o Brasil de ser um baita nome dos serviços florestais, por exemplo, e que tenha atravancado esta discussão? Olha, se eu tivesse uma varinha de condão, eu ia passar para o ministro Roberto Rodrigues, que ele saberia me usar muito melhor do que eu. Mas veja bem, eu acho que nós temos aqui, você veja, só nessa rodada, né, dos três que falaram, três amigos, dois amigos muito grandes, eu não conhecia o secretário de São Paulo, muito prazer, mas aqui nós temos uma parceria fortíssima com o MAPA, uma parceria fortíssima com o governo do Mato Grosso do Sul, e vocês viram a quantidade de oportunidades e de avanços que nós estamos promovendo. Quer dizer, o secretário de São Paulo ali destacou esse aumento de cobertura florestal no estado, né? O secretário de Mato Grosso do Sul destacou o compromisso de trazer para o Pantanal uma exploração sustentável baseada na pecuária extensiva, que é uma característica, uma economia muito ativa lá, o turismo sustentável do Pantanal. E o nosso amigo aqui do MAPA, querido coordenador aqui,
assessor do ministro, braço direito do ministro Fávaro, traz a questão da recuperação de áreas degradadas. Então, olha só, 3 frentes aqui, falas que mostram o potencial de uma atividade agropecuária fundamentada no quê? No aumento de produtividade, na conservação, na restauração, como possibilidades de um país que é uma potência verde. Então, se eu tivesse uma varinha de condão, eu buscaria eliminar de vez no Brasil o desmatamento, de vez. Porque por mais que a gente faça, por mais que a gente opere, por mais que a gente produza com qualidade, aumento de produtividade, o desmatamento ele é como se fosse uma fumaça que esconde os avanços que nós realizamos no país. E, infelizmente, a verdade é que, como foi dito no painel anterior, o desmatamento ainda é muito alto. Nós fizemos esse esforço todo que você citou, nós reduzimos o desmatamento em todos os biomas, todos. No Pantanal, nós reduzimos em mais de 80% do desmatamento. Na Amazônia, nós chegamos à redução de 50% do desmatamento. No Cerrado, que ninguém acreditava, nós reduzimos 35% do desmatamento. Mesmo assim, quando você faz um inventário de gases de efeito estufa, de emissões de gases de efeito estufa, quem aparece em primeiro lugar? O desmatamento, as emissões decorrentes do desmatamento. Já foi dito aqui no painel anterior também que muito disso é ilegal. E o que é ilegal é inaceitável, tem que ser eliminado. Mas parte desse desmatamento é desmatamento legal. E aí o desafio é nós obtermos a inclusão no modelo econômico da conservação dos ativos florestais. Esse é um desafio que não está longe. O próprio nosso secretário do Mato Grosso do Sul citou aqui 2 programas interessantíssimos: compra de direito de desmatar e pagamentos por serviços ambientais, remunerando o produtor, que, como eu disse na minha primeira fala, detém mais de 50% de todos os ativos florestais do Brasil, que estão nos territórios, nas áreas privadas. Portanto, eu acho que a varinha de condão não é um milagre, porque nós sabemos fazer. A varinha de condão é, de fato, eliminar esse pseudo e falso antagonismo entre conservação e produção agropecuária e, de fato, criar um programa que seja absolutamente integrado, em que a floresta faça parte da produção, a floresta seja um aliado da produção. E com isso nós vamos ter um cenário em que nós eliminamos desmatamento, recuperamos áreas degradadas, retirando o carbono da atmosfera, remunerando por captura de carbono, que é um passo enorme. O Tete falou aqui do lançamento, encerrando, eu sei que meu tempo está acabando, mas muito rapidamente. O Tete falou do nosso programa de recuperação de pastagens degradadas. Nós lançamos um edital pelo Ecoinvest, parceria do Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, a partir do Fundo Clima, que é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós lançamos o edital. Esse edital hoje tem mais de 30 bilhões de investimento para restauro de áreas degradadas. Esse restauro, quando nós lançamos o edital, nós não sabíamos qual seria o apetite do setor financeiro, porque é uma transferência de recurso para o sistema bancário receber esse recurso e financiar o produtor rural. Nós tivemos 9 instituições financeiras que entraram no programa, colocando a sua contraparte. Nós saímos de 17 bilhões de capital catalítico para mais de 32 bilhões de investimento, para restaurar 1.500.000 hectares nos próximos anos, restauração para tornar mais produtivas as áreas, incorporando as técnicas da Embrapa para melhorar, fixar carbono, emitir menos, recuperar a reserva legal, recuperar áreas de preservação permanente. Ou seja, há um potencial enorme. A varinha de condão é o seguinte: vamos eliminar essa pseudo-briga inútil, que não é verdadeira, entre o setor agrícola e a conservação, que o Brasil tem muito a mostrar superando esse entrave. Perfeito. Agostinho, como a agricultura pode ajudar, levando-se em conta todos esses parâmetros que o secretário Capobianco tratou aqui de maneira muito clara,
como o agro pode ajudar na transição energética? Dá para ir além da cana-de-açúcar, que já tem um papel incrível? E aí eu queria ouvir um pouco do senhor sobre a certificação que o senhor mencionou na outra rodada. O senhor mencionou na outra rodada. Pergunta caiu do céu. Porque energia, primeiro cana, sem dúvida etanol. Milho. Existe hoje no Centro-Oeste, eu sou do Centro-Oeste, uma enorme transformação. O preço do milho mudou, a possibilidade de tu vender o milho um ano antes e ter um comprador no mercado interno que pague, que isso não existia. Então, mudou drasticamente. A nossa safrinha do milho do Mato Grosso, hoje ela compete com a safra normal. Antigamente a gente tinha a primeira safra que ela, enfim, remunerava o agricultor. Agora, as duas safras remuneram. E quem é que foi o fator preponderante disso? Etanol de milho. Então, cada dia, cada semana tem um anúncio de uma nova fábrica de etanol de milho. E isso não deve parar, porque a gente sabe que cada vez mais, inclusive cargueiros, navios vão usar no futuro, tem SAF e tudo mais. Então, a questão a inserção da agricultura brasileira na transição energética não podia ter coisa melhor. Para nós, é música para os ouvidos. Quanto à questão de certificação, é uma bela pergunta também, porque nós somos o país que tem mais plantio direto do mundo. Eu tenho certeza disso, eu sou agricultor. Nós somos o país que mais usa bioinsumo no mundo. Nós somos o país que tem mais áreas de preservação interna nas fazendas do mundo. Nós sabemos disso. Onde é que está o certificado disso? Quem é que está medindo isso? Nós conseguimos transmitir isso para o nosso comprador? Ou nós só ficamos aí falando e é verdade? O pior é que é verdade, só que a gente não consegue transmitir isso para o mundo. Então, a necessidade de a gente cada vez mais certificar os nossos produtos. Ter certificadoras que podem ser independentes, nós temos algumas, RTRS, agora a COFCO tem COFCO Standard, tem o algodão, tem o ABR, existem muitas certificadoras. E eu acho que esse é um passo importante. A rastreabilidade é outro passo importante. Eu tive há pouco na China e a Associação dos Compradores e Importadores de Carne, 50% da carne da China vem do Brasil, 50%. E aí eu perguntei, como é que vai ser isso? Não, nós vamos diminuir as compras do Brasil. Diminuir não, vamos arrumar outros fornecedores. Mas por quê? Porque a carne do Brasil significa desmatamento. Ele não perguntou, ele afirmou. Eu digo, mas e o que você sugere para nós? Vocês têm que criar uma certificação internacional que nos prove que esse boi, essa carne não veio de um desmatamento. Talvez um desmatamento precoce, porque no Brasil, um pasto, a não ser o Rio Grande do Sul, a não ser o Pantanal, normalmente houve alguma época dos anos, houve desmatamento. Então nós temos que crescer mais na rastreabilidade, porque não é só a certificação. Da onde veio o produto? Da onde veio a soja? A soja veio de zona de desmatamento, o boi veio da Amazônia, veio de área de desmatamento, o algodão. Rastreabilidade e certificação é algo que nós temos que nos debruçar mais. Sensacional. Mari Garbim, esse é um baita assunto para a gente discutir num CNN Talks, porque não adianta adotar políticas, mudar modos de produção, adotar novas estratégias se o teu comprador, o stakeholder dessa história, não conseguir mensurar e de fato ter segurança de que tudo isso está sendo feito. Secretário Verhuc, o Mato Grosso do Sul tem a meta ambiciosa de 2030 ser um estado carbono neutro. Como é que está essa jornada? 2030 é logo aí. É uma jornada que começou, na verdade, já há 7 anos, quando a gente tomou uma decisão política de olhar o território sul-mato-grossense e que ele tivesse, em 2030, um processo já de carbono neutro. Então, como é que a gente avança nessa pauta? O Pantanal, eu já falei, essa pauta do Pantanal ela foi já bastante avançada. Nós queremos uma política de integração lavoura, pecuária, floresta, e nós somos líder nacional em integração lavoura, pecuária, floresta, com mais de 3 milhões de hectares.
tivemos, junto com a Embrapa e dentro da rastreabilidade, a primeira carne carbono neutro, que era exatamente para mostrar, em caso prático, em modelo de produção, que nós conseguimos neutralizar todas as emissões de metano da pecuária com a carne carbono neutro. Ela é comercializada hoje pela Marfrig no mundo inteiro. Temos a carne de baixo carbono, também num processo de integração lavoura-pecuária, então nós trabalhamos fortemente nessa linha. Estamos agora avançando na descarbonização do escopo 3, que é exatamente a questão do transporte. Então, a gente está com uma pauta significativa na questão do biometano. Nós estamos com 3 grandes projetos, mais de 1 bilhão investindo em produção de biometano, com troca de frota de diesel para biometano, criando para São Paulo um corredor de biometano para que a gente possa ter os postos de abastecimento levando os nossos produtos até São Paulo. Esse é o desafio de curto prazo. E agora a gente está com um modelo também que toda atividade no Mato Grosso do Sul licenciada, nós temos um sistema que chama Carbon Control. Toda atividade no Mato Grosso do Sul que é licenciada tem que apresentar o balanço de carbono. Independente, ainda não tem, nós sabemos qual é o balanço de carbono, pode ser captura mais do que emite, mas ela está já colocada. Então nós temos um painel hoje de mais de 501 empresas, que, tanto rurais como industriais, dentro do Carbon Control, aonde ela, dentro da própria lei agora que vai ser regulamentada, ela vai ter que compensar isso, ou com compra de crédito de carbono, né? Nós temos uma experiência num território que é de Bonito, é o primeiro território carbono neutro do mundo. É o melhor destino de ecoturismo do mundo e nós certificamos esse território com carbono neutro. Num primeiro ano tivemos que comprar carbono porque não tinha no Brasil, lá na Índia, para fazer a mitigação disso. Então, nós estamos muito avançados e nós acreditamos efetivamente que em 2030 a gente consiga colocar o estado de Mato Grosso do Sul como carbono neutro e colocando isso como um ativo para toda a produção. A partir do momento que você tem uma produção que saia do estado como território carbono neutro, você vai valorizar toda essa estrutura desse ativo. E nós também temos uma série de políticas públicas, eu vou dar um exemplo só do Pantanal, onde nós temos, por exemplo, nossos programas de pecuária, avicultura, suinocultura e a pecuária orgânica e sustentável do Pantanal. Ela é obrigatório usar as boas práticas agropecuárias da Embrapa, então todos os agricultores têm que seguir, e nós remuneramos metade pelo produto e metade pela sustentabilidade. E a cada ano nós estamos aumentando o peso da remuneração por práticas sustentáveis e tirando o peso do produto. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente dar um horizonte em termos do estado de Mato Grosso do Sul 2030. Então, esse é um caminho que o estado está adotando para efetivamente acreditar, e aquilo que o Capobianco falou bem claro. Nós entendemos que a agricultura, com soluções da natureza, nós conseguimos efetivamente certificar. E só para terminar, Capobianco, eu e o Guilherme, a gente acha que o Brasil, se a gente tivesse uma varinha de condão hoje, rapidinho para fazer, era terminar a validação de 100% do CAR no Brasil e com seus prados. Talvez seria a maior demonstração do Brasil ao mundo de equilíbrio, sustentabilidade, necessidade de compensação e recuperação. E isso já está na lei. Ela depende muito mais de ação nossa. Então, o São Paulo e o Mato Grosso do Sul tem uma parceria muito forte. Nós temos sistemas próprios, nós estamos discutindo isso até no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que esse seria... O Brasil poderia dar uma grande demonstração ao mundo, rompendo, inclusive, o conceito que o chinês falou para você. Será que vem de desmatamento? Não. Minha propriedade está com o CAR validado, ela não vem de desmatamento. Então, acho que nós temos uma agenda dentro da potência verde brasileira, nós temos uma agenda, muita ação para mostrar e temos que avançar. Eu falava isso um pouco ali na Casa de Vidro. Nós ainda, né, Roberto, temos uma grande dificuldade de comunicar. Uma grande dificuldade de demonstrar e comunicar. A gente faz muito, fala muito para a gente, mas a gente lá fora está convencendo pouco. Isso é interessantíssimo. Para terminar esse painel, secretário Guilherme, a gente infelizmente está corrido aqui no tempo, mas eu queria te ouvir sobre um outro aspecto dessa discussão. A gente falou muito sobre iniciativas, sobre o que fazer, o como proteger, como regenerar, mas infelizmente o agronegócio está muito exposto às mudanças climáticas. Como tem sido para o estado de São Paulo agir para tentar proteger a cadeia de produção do agronegócio desta ameaça? Bom, hoje é um desafio latente, a gente não tem como fugir disso. Nós, em 1961, aqui em São Paulo, a gente teve 8 dias de onda de calor. Em 2024, 55 dias de onda de calor. Em milimetragem, a chuva não tem diminuído, 1.320, 1.370 milímetros por ano. Mas ela está vindo de forma cada vez mais concentrada e a gente está tendo períodos de seca cada vez mais alongados.
E aí tem 3 caminhos para isso. Primeiro, investir em pesquisa, desenvolver sementes e mudas cada vez mais resistentes, e o IAC faz isso como ninguém, fundado pelo nosso imperador Dom Pedro II, acho que é referente. O agro brasileiro passou pelo IAC. Hoje o IAC capta 60% do orçamento dele da iniciativa privada, o Instituto Biológico 70%. Referência em pesquisa com parceria com mais de 20 países do mundo. Segundo, irrigação. Irrigação é prosperidade, é verticalização de produção e segurança de produção. E aqui em São Paulo, quando a gente assumiu a secretaria, nós tínhamos só 5,8% da área de São Paulo irrigada. E a média mundial é 20%. E os 20% do mundo irrigado produz 40% dos alimentos. Então é um jeito da gente produzir muito mais com segurança numa área menor, verticalizando a produção. E é irrigar, não molhar, com tecnologia, com satélite, analisando a necessidade real, preservando, reservando água, que é outro desafio que nós estamos travando com a SP Águas aqui em São Paulo hoje. Nós temos, quando a chuva vem em excesso, nós temos que reservar essa água para usar nos períodos de seca. E a gente tem que melhorar a questão de barramentos para fins agropecuários, a gente tem que quebrar esse paradigma. E o terceiro e último, que hoje talvez é um dos maiores desafios do agro brasileiro, é o seguro agrícola. São Paulo, com muitos exemplos e inspirado aqui no nosso ministro, que me ensina muito sobre isso, e agora nós estamos discutindo o seguro paramétrico, que também o ministro que nos trouxe essa luz. Ano passado a gente investiu 100 milhões de reais, esse ano também, e hoje a gente está num número de 42 mil produtores rurais nesses 2 anos que o Estado ajudou a contratar sua apólice de seguro, subvencionando até 30% do valor da apólice. E a gente vai bater 50 mil produtores esse ano, só que a gente tem que melhorar muito isso. A área coberta brasileira está diminuindo cada ano que passa. Hoje a gente não cobre 10% das nossas lavouras, isso é uma vergonha. Nos Estados Unidos, nas regiões mais críticas, a gente tem seguro em até 90% das áreas. E meu avô falava várias frases boas, né? Guilherme, trem que mija para trás leva o homem para frente, que ele amava a vaca parideira. E a segunda, não existe bom pagador sem dinheiro. O cara é honesto, é um baita agricultor, plantou, não tem seguro, não colheu, como que ele paga as contas dele? Não dá mais para o produtor rural brasileiro, que é o verdadeiro herói desse país, porque o produtor rural brasileiro preserva 220 milhões de hectares em área privada e não recebe 1 centavo por isso. Estou vendo o MS quebrar esse paradigma, o MS é craque. Isso é 4 vezes a área da França. Isso é 9 vezes a área do estado de São Paulo. Nós temos 80 milhões de hectares na agricultura brasileira, contando a segunda safra, e temos 94 milhões de hectares em assentamentos no Brasil. 14 milhões de hectares a mais de assentamentos do que a agricultura brasileira usa. Temos 133 milhões de hectares em reservas indígenas. E está na hora da gente separar o joio do trigo. Quem desmata não é produtor rural, é grileiro. O produtor rural não desmata. Você vai num médico, ele te atende mal, um cardiologista, faz os exames tudo errado. Você vai falar mal dos cardiologistas? Não. Aquele cara é um péssimo profissional. O produtor rural não pode ser tarimbado porque um vagabundo desmatou. Nós temos que proteger o produtor rural brasileiro. Então, eu tenho total ciência e condição de te falar, Naka, com toda a segurança do mundo. São Paulo hoje, com tudo que a gente tem feito, os exemplos que foram citados aqui de forma excelente por todos eles, nós estamos num caminho de trabalhar com esse tripé: pesquisa, irrigação e seguro rural. E está na hora, e o Daia Sérgio que é de Sérgio, esse programa do governo federal de recuperação de passagem degradada, ele não é bom, ele é fantástico. Eu estou recuperando passo degradado e peguei um financiamento no Banco do Brasil, a 8,5% ao ano, na minha propriedade ali em Indiana. É um programaço. Mas o governo federal, e eu não estou falando desse governo, tem que encarar de frente o seguro rural. Enquanto o Brasil não aportar dinheiro de verdade, e pelos estudos é no mínimo 5 bi, tinha 1 bi na LOA, bloquearam 450 milhões, quase 50%. Nosso agro não vai ser grande nunca. Muito bem. Por favor. Dizer uma coisa, o Brasil tem o melhor sistema de certificação do mundo, chama-se Cadastro Ambiental Rural. O dia que nós tivermos 100% do cadastro ambiental rural analisado, sem pendência, o produtor rural vai ter um diploma de que ele está adimplente do ponto de vista ambiental e nenhum comprador poderá dizer que nossa produção está ilegal.
Que eu falei, tem plantio direto, não tem como provar. Tem bioinsumo, não tem como provar. Tem a maior área, melhor código florestal do mundo, mas o CAR não funciona, né? Esse é o nosso Brasil. O CAR em São Paulo, 50%. Parabéns para São Paulo, o Brasil tem que imitar. Muito bem, gente. Eu agradeço demais essa discussão riquíssima ao secretário Capobianco, Carlos Augustin, assessor especial do MAPA, ao secretário sul-mato-grossense Jaime Verruc e também ao secretário Guilherme Piai de São Paulo. Eu costumo dizer que se eu tivesse 20 anos hoje, estivesse estudando tecnologia, eu abriria uma